CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje tem uma ferramenta nova do Instagram que vai permitir que os pais consigam controlar um pouco mais o perfil dos seus filhos? Exatamente, Fernanda. O Instagram lançou ontem, na quinta-feira ontem, uma ferramenta para que os pais tenham maior controle sobre o que os seus filhos fazem na rede social no Instagram, né? A função, ou recurso, é chamado de Central da Família. E através de uma nova aba na aplicação, que vai estar sendo disponibilizada desde ontem para todo mundo, inclusive para o Brasil e outros países também, nesse caso. Esse recurso vai permitir que os pais ou responsáveis tenham acesso direto às informações do perfil dos filhos, né? E podem, inclusive, ver quem são os outros perfis que os filhos seguem, né? E quem segue o perfil das crianças. E além dessa questão, os pais e responsáveis também vão ser notificados toda vez que o jovem denuncia a conta no Instagram, né? Ou seja, então eles vão ter realmente um controle bem melhor em relação a isso. E aí, essa ferramenta também vai permitir que os pais visualizem quanto tempo os seus filhos passam na rede social e até estabelecer um limite diário de quanto tempo eles podem ficar na rede social. Bem interessante, uma ferramenta bem interessante para isso. É interessante que as crianças tenham a liberdade lá de fazer o seu acesso à rede social, mas, né, a ideia é que os pais não controlem, mas pelo menos orientem, né, os seus filhos em relação a essa questão. Isso é uma questão bem importante, a gente já falou disso aqui, ferramentas ajudam, né? Como essa do Instagram, que é muito bem-vinda, mas o mais importante é a orientação que os pais fazem para os seus filhos em relação a usar a internet, navegação na internet, consulta e pesquisa na internet. É interessante que o perfil, essa função, né, esse recurso do Instagram, vai vincular o perfil do adolescente ao perfil dos pais, né? Então ele vai ter que ter um aceite, né, no perfil da criança, do adolescente, vai ter que ter um aceite para que os pais monitorem, né, o seu funcionamento, o seu uso da rede social em relação a essa questão. E aí, na verdade, essa autorização, né, pode ser revogada a qualquer momento por qualquer um dos dois lados. Então é bom observar nessa questão. Mas, ou seja, a criança, né, o adolescente tem que autorizar no perfil dele, aí o pai vai conversar, o pai e a mãe, o responsável vai conversar, para que tenha essa questão de educação, né, para isso. Então, uma função interessante, gratuita, do Instagram, que a partir de hoje pode ser utilizada pelos pais para isso. Nossa, muito bom, viu? Adorei. Que todos Muito possam, legal, né, oferecer esse tipo de controle pra gente. Exatamente, né? Exatamente. Lembrando que a gente tem outras ferramentas, né? Não é só essa questão, né, do Instagram, mas a gente tem, por exemplo, do Google, tem o Family Link, que é aquela ferramenta também de análise de tempo, aí não só do Instagram, mas de toda a navegação, né, nos aplicativos dos aparelhos Android. Então tem esse Google Family Link para isso, e outro aplicativo chamado App Block também, é um aplicativo que o pai pode instalar no celular da criança ou do adolescente para fazer esse controle também. Então, aplicativos gratuitos nessa questão. E aí, só relembrando também, daqueles cuidados, né? Não deixar o computador da casa, né? Sempre deixar no local público, nunca na casa, no quarto, né, do adolescente, da criança, né? Instalar e manter atualizados os recursos de segurança, antivírus, né, e tudo mais, né, para esse caso. E aí, cuidado com os jogos, né? Muitos golpistas ou mesmo pessoas mal intencionadas utilizam os jogos para se aproximar dos seus filhos, né? Então é importante observar isso também. É isso. E olha, cada vez mais essa atenção, tem um dado que foi divulgado agora pela manhã pelo IBGE, é um levantamento de tecnologia da informação e comunicação e está naquela pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. E o levantamento é que as pessoas estão cada vez mais no smartphone. Olha, na pandemia, televisão e computador perderam seu protagonismo nas casas dos brasileiros e para os celulares. Enquanto o percentual de residências com aqueles aparelhos caiu, a parcela de famílias com smartphone cresceu 94%. Você acredita, Gilberto? Não, hoje, Fernanda, a gente já tem uma quantidade maior de linhas habilitadas de celular no Brasil do que de habitantes.
que teoricamente daria mais de uma linha de telefone celular por habitante no Brasil. Ou seja, a gente realmente, o brasileiro adotou o celular como sua segunda casa, vamos chamar assim. E é o que diz ele mesmo na pesquisa do IBGE, viu? Diz que o smartphone hoje é o principal dispositivo de acesso à internet de dentro de casa e da família. É verdade, é verdade. Assim, a gente tem visto isso diretamente, inclusive com a disseminação de aplicações, né, até serviços via celular, isso tem ficado cada vez mais claro. E eles dizem mais, que há uma tendência crescente nos últimos anos, conteúdo audiovisual, de emissoras de TV, inclusive, e o streaming, eles passam a ser consumidos antes só pela televisão, agora eles acessam tudo pelo smartphone, diferentes formas de se acessar, né, dispositivos diferentes. Nos últimos 5 anos também, diz o IBGE, a quantidade de casas apenas com celular passou de 62% do total para 72%. E na pandemia saltou para 81%. Veja que é um aparelho realmente acessível, né? As pessoas levam para todos os lados, então caiu nas graças do brasileiro, né, para isso. Acho que também por uma facilidade de uso, né, de transporte, né, então realmente foi um crescimento importante, né, para o Brasil. E aí mais do que nunca a gente precisa de acompanhar o que as nossas crianças estão fazendo. Exatamente, aí essa ferramenta do Instagram vem ajudar bastante, e essas outras ferramentas que eu citei também, que os pais responsáveis podem utilizar para acompanhar, né, o uso da internet pelos seus filhos e filhas. É importante, vou ressaltar aqui mais uma vez, a conversa, né? Ou seja, explicar a situação e mostrar os riscos, mostrar os problemas que podem acontecer em uma navegação descuidada da internet. Vamos para os outros destaques do dia? Vamos lá. Viralizou. Olha, Fernanda, uma notícia para os usuários do YouTube, hein? O YouTube começou a exibir 5 anúncios, aqueles anúncios que aparecem antes do vídeo, que você não pode pular, né? Para alguns usuários começaram a aparecer até 5 desses anúncios que você não pode pular antes de você assistir o vídeo que você queria, nesse caso. Atualmente a plataforma, né, o YouTube, mostra de 1 ou 2 anúncios desses que você não pode pular antes do vídeo, mas parece que vai piorar essa situação, viu? Muitos usuários reclamando dessa situação no YouTube, e parece que o YouTube está fazendo isso de uma forma para burlar, né, ou na verdade para forçar, né, que os usuários assinem aquela questão premium, do YouTube Premium, que custa em torno de R$20 por mês, né, para isso. Ou seja, os usuários de YouTube Premium não vão ver esses anúncios, né, antes do vídeo, só os que fazem uso do YouTube gratuito. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Tem um protesto grande, tem muitos usuários reclamando no Twitter dessa nova da alteração, né, do YouTube. Vamos ver como é que isso vai andar nessa situação. E falando exatamente de celular, Fernanda, a consultoria Teleco fez uma projeção, né, do crescimento da adoção do 5G e do 4G, quando o 4G foi lançado e agora o 5G, e ele chegou à conclusão, né, segundo os estudos dessa consultoria, que em 2025 a quantidade de celulares de 5G no Brasil vai ultrapassar as de 4G. Então veja que a gente tem aí um período aí de tempo, né, em que os celulares vão começar a ser adotados no 5G, e segundo essa consultoria, em 2025 a quantidade de celulares 5G vai ser maior do que de 4G. Então, quando é que o 5G vai ultrapassar, né, o uso dos 4Gs aqui no Brasil? Segundo essa consultoria, 2025, para isso. Pois eu vi, inclusive, uma reportagem essa semana, Gilberto, de que se já está valendo a pena, né, você fazer a troca do seu aparelho, porque não só com os novos lançamentos da Apple, com a chegada do 5G, os que só acessam 4 estão caindo de preço. Isso aí, exatamente. Porque aí agora a procura, né, quem está trocando de celular agora está querendo comprar com 5G, né? Então os de 4G acabam ficando, né, obsoletos, vamos chamar assim, né, no caso, né, para isso, né, nesse caso. E na semana passada a gente falou da atualização, né, do iOS 16, e falamos lá que os aparelhos, né, o 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, não receberiam essa versão nova do iOS 16 para isso. E aí essa semana a Apple lançou o iOS 15.7,
que é um iOS que, para esses aparelhos que não vão receber o iOS 16, mas que vem uma sequência, uma série de correções de segurança. Então, é importante que esses usuários desses aparelhos, de novo, 6S, 6S Plus, SE 7, 7 Plus, que atualizem seus sistemas operacionais para o 15.7, porque vai ter uma série de correções de segurança, né, críticas que precisam ser corrigidas para não deixar o aparelho vulnerável para isso. Então, tem essa versão nova, né, para esses usuários que não vão receber o iOS 16. É isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Tem uma enquete no ar, Gilberto, do Sextou. O que as pessoas vão fazer no final de semana? Patrícia, conta para o Gilberto quais são os destaques nossos. Para ele votar, tá? É isso aí, Gilberto. Vai lá no @CBN Vitória. Bom, a gente quer saber se no final de semana você vai curtir os dias de Vital, se você vai preferir um filme, uma pipoca ou talvez uma praia, se o tempo abrir, se vai preferir passear com a família ou se prefere mesmo dormir. E acredite, Gilberto, 81% dos nossos ouvintes preferem dormir no final de semana. Em segundo lugar, 9%, olha a diferença grande, preferem ficar no filme, na pipoca ou, quem sabe, ir à praia. E empatados em terceiro lugar, com 4,5%, curtir os dias de Vital ou então passear com a família. E você, Gilberto? Legal. Bom, eu prefiro passear com a família, né? Aproveitar o tempo de final de semana com a família, que durante a semana é uma correria, né? Então fica mais complicado. Fernanda, Patrícia, deixa eu dar uma dica aqui interessante. A gente está falando de vagas de TI, né? Que tem uma demanda grande de vagas de TI, que não tem oportunidade, né? Não tem profissionais para isso aí. Tem um projeto, né, que foi lançado agora, chamado Reprograme-se. É um projeto com vagas de treinamento, de capacitação para programação, né, gratuito, que é feito em parceria da Action com a UIFES, o Instituto Federal de Ensino e Pesquisa do Espírito Santo, que tem uma sequência de cursos em EAD para exatamente formação de jovens e adultos na parte de programação, né, para isso. O site é reprograme-c.org.br. Tem lá, é só fazer a inscrição, mais de 1.000 vagas para cursos de programação, lógica, e aí, obviamente que com essa demanda toda que as empresas estão precisando de programadores, com certeza esses alunos que vão depois se formar nesse programa vão ter aí uma chance grande de entrada no mercado de trabalho. Muito bom. Olha só, tem o Renan aqui conosco. A pergunta do Renan chegando agora é: a instalação do 5G está atrapalhando o funcionamento do 4G? Quase todo dia ele diz que vem tendo esse tipo de problema com a operadora dele. Ou é só coincidência? Acho que é só coincidência, Renan. Assim, normalmente as frequências são bem diferentes, as duas não têm uma interferência direta do 5G com o 4G. Tem uma conhecida, né, que está sendo tratada, uma interferência com as televisões por satélite, né, aquelas televisões aquelas parabólicas grandes, né, que normalmente é utilizada mais no interior, né, não aqui na capital, né, para isso, né. E aí nessas antenas estão sendo trocadas as antenas, mas em relação ao 4G não tem nenhum tipo de interferência, pelo menos conhecida, em relação a isso. Tá certo. Queria te agradecer mais uma vez, Gilberto. Até quarta que vem. Isso aí. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Aproveitem o final de semana dormindo, né? Como diz a Patrícia aí, ou com a família, né? E um excelente final de semana e até quarta-feira com mais tecnologia.